Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz com o Senhor de estar aqui nessa noite, conhecendo mais um povo que vai morar no céu, porque eu vou, você vai? Glória a Deus. Eu sonho com esse dia, irmãos, onde a trombeta vai soar e nós seremos arrebatados dessa terra. Louva a Deus por esse convite. Muito obrigada, irmã Nádia. Deus continue te abençoando, sua casa, a vida do pastor também, cada um dos obreiros, que Deus continue sendo com vocês. Agradeço a Deus pela vida da irmã Tiara, né? Conversamos um bocado, né, Tiara, hoje à tarde, sobre a palavra, sobre experiências com o Senhor. E eu disse a ela: meu Deus, que tema forte é esse? Repita comigo: Agar, uma mulher que ouviu a Deus fugindo. Olhe para alguém e diga assim: você não tem cara de fujão. E eu disse para a Tiara, eu falei: depois que vocês vestirem essa farda aí, que não pode fugir mesmo. Veio fardada, agora já foi. O céu já te achou aqui. Não tem mais para onde correr, caminho sem volta, queridos. Glória a Deus. Eu quero que você abra a palavra, Gênesis, capítulo de número 16. Deus tem uma palavra ao teu coração. Você, querido visitante, essa casa não é outra senão a casa do Deus que tudo pode, que liberta o homem, que muda a nossa história. Com certeza, talvez você entrou aqui nessa noite fugindo de algumas coisas, fugindo de algumas responsabilidades, quem sabe fugindo de alguns problemas, mas o Senhor não trabalha com quem foge. O Senhor é aquele que trabalha com quem se apresenta. E eu vou lhe dizer uma coisa: todas as vezes que a gente fugir, o céu sempre dá um jeito de nos achar. Eu não sei aonde ele vai achar, porque alguns ele acha no deserto, outros ele acha dentro de um hospital, outros ele acha no meio de um leito, no meio de um momento de livramento, mas ele sempre acha. Preciso lhe dizer uma coisa: o GPS do céu não dá pane no sistema, não tem erro. Você pode colocar o endereço no Uber, ele te levar para um outro lugar, mas o céu não. O céu sabe teu nome, teu endereço completo, CEP da sua rua, sabe onde te achar. Se tu não quiser passar dentro de casa, ele te acha na rua. Ele sempre dá um jeito, querido. Se eu acredito que Deus falará ao teu coração nessa noite com essa palavra. Gênesis 16, a partir do verso 6, a Bíblia diz assim: mas Abrão ponderou: pois bem, tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva, de tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul. E indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: fujo da presença da minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a: volta para a tua senhora e ser-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida, darás à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento, ou na tua aflição. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto, lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. E o Senhor que lhe falou, Agar, deu este nome: tu és El Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela e ela questionara a si mesma: teria eu visto aquele que me vê? Coloca a tua mão no teu coração e diga: Senhor, eu sei que o Senhor está vendo tudo e que o Senhor continua sabendo de todas as coisas. E eu te peço nessa noite, tira do meu coração todos os atalhos de fuga e todos os caminhos que talvez situações
ou o próprio adversário projetar para que eu possa partir para longe da casa do cumprimento, porque eu vou ficar exatamente no lugar onde o Senhor determinou para cumprimento de tudo que o Senhor tem na minha vida. Você recebe isso? Meus irmãos, Deus faz 7 promessas para Abraão. A gente fica muito focado naquilo que talvez seja a nossa maior necessidade. E diante das 7 coisas que Deus fala com Abraão, ele só foca em apenas uma, aquilo que ele não tinha, que era o filho. Deus disse para ele que faria dele uma grande nação, que engrandeceria o nome dele, que ele seria uma bênção, que quem ele abençoasse seria abençoado, e quem ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. Que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que ele não apenas teria um filho, mas ele teria uma descendência. É interessante porque diante de tantas coisas que Deus falou, Abraão só focou na última coisa. Só focou exatamente naquilo que aos olhos dele era impossível de acontecer. Um velho dar à luz a um filho e uma mulher estéril, já passada de idade, agora conceber, isso era impossível. Dentro da história desses dois, Sarai e Abrão, existe uma personagem que entra pela culatra da história. E às vezes a nossa vida será assim. Nem sempre nós seremos os protagonistas, nem sempre nós começaremos como alguém que tem uma história por si só. Alguém talvez que está aqui nesse culto, nessa noite, começou a sua jornada talvez à sombra de outra pessoa. Só que eu vim lhe dizer pela autoridade do Espírito, Deus é Deus que trabalha de forma personalizada. E talvez diante da história de alguém, você pode olhar e dizer, Deus é Deus na vida de Abraão, Deus é Deus na vida de Sarai, mas Deus pode ser Deus na vida de uma egípcia. Será que Deus poderia ser Deus e se revelar a uma mulher que não era da linhagem da casa de Israel? E é nesse cenário que aparece uma história de uma moça que é levada para a casa de Abraão, num ambiente de um problema que ela não gerou, num ambiente de uma palavra que ela não tinha nada a ver com a história. Deus aparece para Abrão e diz, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Você dará à luz a um filho, sua mulher vai dar à luz a um filho. Eu vou multiplicar a tua semente, Abrão. Eu vou fazer um rebuliço sobre a tua história. E a Bíblia vai olhar e vai dizer, Abrão, Deus, eu ando sem filhos. Aquilo que eu tenho dentro de casa é apenas um damasceno. O que poderia acontecer? Porque todas as vezes que você tiver com o seu olhar dentro de uma tenda fechada, de um cenário de limite, você não consegue entender a proporção aonde Deus quer te levar. E vou lhe dizer uma coisa, através da autoridade de Jesus, tem horas que o céu tem que nos tirar de alguns cenários e nos levar para outros, para que a gente possa entender aquilo que Ele está fazendo. Enquanto Abrão estava dentro da tenda, ele só olhava uma mulher estéril, um servo do outro lado. Aí Deus diz, vamos dar um passeio aqui do lado de fora, conta agora as estrelas, vê se você pode contar. Assim será a tua descendência. Cutuque alguém e diga, às vezes Deus não falará com você dentro, vai falar do lado de fora, para você entender a proporção e a dimensão daquilo que era básica. Às vezes você espera que Deus levante um profeta no culto, e às vezes Ele vai usar alguém do lado de fora. Às vezes você espera que Deus vai criar uma situação usando alguém da sua casa, e Deus falará do lado de fora. No meio desse cenário, irmãos, Sara impaciente se precipita, coloca a Agar dentro da sua casa como uma escrava. Escravo não tem escolha, escravo não pode escolher aquilo que ele pode ou quer deixar de fazer. E Sara vem com uma proposta para Agar. Quem sabe os anos passaram e ela disse, é loucura aquilo que Deus falou, eu vou dar o meu jeito, eu sei trabalhar melhor do que Deus. E ela vai colocar a Agar
para Abraão. Só que tem horas que a gente pensa uma coisa e não está pronto para entender os limites da consequência que aquilo pode gerar. Sara vai fazer isso com Agar, coloca ela para gerar no lugar dela, e não era essa a promessa de Deus. A promessa de Deus era que era para vir sobre o ventre de Sara um filho. E ela não espera o tempo, e porque ela não espera o tempo, ela cria uma situação que não era para acontecer. Só que eu preciso dizer algo, porque talvez entrou alguém aqui nessa noite que criou uma situação em sua vida que não estava no script do céu, que não fazia parte do plano de Deus, nem do projeto de Deus, mas a misericórdia dele é tão grande, obreiros, que ele resolve até aquilo que ele não criou. Ele traz solução para aquilo que nem na mente dele ele havia tido como projeto. Agar agora gera, e eu imagino Agar andando dentro de casa dizendo: agora eu sou a portadora do milagre. Porque tem gente que enquanto não tem nada é uma personalidade, mas quando passa a ter, parece que sobe algumas coisas para a cabeça. Assim era Agar. Imagina ela olhando Sara com desprezo e dizendo: eu carrego o filho de Abraão. E agora Sara vai ter que lidar com um problema que ela pega com a mão, a prova e coloca dentro de casa. E agora como resolver essa situação? É tão triste, queridos, porque Sara começa a maltratar Agar. Eu imagino Agar, quem sabe, dizendo: eu não pedi isso, você me ordenou e eu não tinha escolha. Eu não queria fazer e você se precipitou, você não quis esperar a hora de Deus. E agora eu sofro por consequências de carregar aquilo que eu não queria gerar. Vou lhe dizer uma coisa: às vezes o céu nos presenteará com presentes que a gente nem pensava. E todo presente que nós carregamos sempre trará algum preço por detrás. Eu não sei se tem alguém aqui sendo maltratado, talvez por situações lá de fora, por situações da vida. Missionária, eu não vejo a hora de chegar na igreja, porque eu tenho vivido cenas de maus tratos. Mas eu vim lhe dizer, para toda cena de maus tratos, existe um Deus que aparece para cuidar, para se revelar e para dizer: calma, não está perdido ainda, eu sei como trabalhar no final disso tudo. Faça um carinho em alguém, diga assim: fica tranquilo, Deus está no teu final. Ele não está desesperado no céu, tentando imaginar o que vai fazer para resolver, irmãos. Deus, Ele é onisciente. A Bíblia vai dizer que Agar, debaixo de tantos maus tratos, ela vai fugir. E toda fuga tem uma razão. Ninguém foge por nada. Foge por rejeição. Foge porque a pressão aumentou. Foge porque está no limite. Quero conhecer você. Quantos de vocês aqui já quiseram fugir de algumas coisas? Só eu? Quantas vezes nós planejamos e dissemos: eu vou abandonar tudo isso aqui. Eu vou partir. Tem mulher que faz plano dentro de casa: eu vou sumir no mundo que ninguém nunca me acha. Graças a Deus que não deu certo, né, teu plano. Mas tem algumas mulheres que já falaram isso, porque talvez as situações estavam totalmente insuportáveis. Só que o céu sempre aparece para quem foge. Noemi fugiu, a notícia chegou. Tem Belém, tem casa de pão novamente lá. Jonas fugiu e diz: também eu me mato, eu me jogo no mar, também não cumpro. Aí Deus diz: pois eu também envio um peixe. Porque o céu sempre vai marcar um encontro com quem foge. Então eu libero uma palavra para você. É melhor aceitar que é mais rápido. É melhor aceitar que vai doer menos. É como se Deus dissesse: Jonas, chega bonito em Nínive. Jonas, chega arrumado em Nínive. Jonas, chega cheiroso em Nínive. Mas ele prefere chegar todo sujo, fedendo a peixe e cheio de água na cabeça. Sabe por quê? Porque ele queria fugir do Deus que vê todas as coisas.
É melhor chegar arrumado, irmãos. É melhor chegar obediente. Agar está fugindo. E é tão interessante isso que pior do que a casa de Sara era o deserto. E ela vai fugir para o deserto. O que se acha num deserto? Nada. A pressão é tão alta que ela troca tudo por nada. E quando ela vai para o deserto, a Bíblia vai dizer, e se você meditar nesse texto depois, você vai ver que a palavra anjo do Senhor aí está com letra maiúscula. Está se tratando de uma teofania, de uma manifestação divina. Não era um anjo comum, é o mesmo anjo, a mesma expressão que aparece em relação ao exército de Israel com Josué. O anjo do Senhor visita Agar no deserto. E aí o céu vai tocar na ferida que ela quer esquecer. Agar, serva de Sarai. Ô, irmãos. Chamando pelo nome até estava bom. Agora dizer que é serva de Sarai. Eu imagino o coração de Agar totalmente perturbado. E quem sabe olhando para a situação e dizendo, tudo o que eu não queria escutar era o nome dessa mulher aqui agora. Porque eu sofri demais na mão dela. E o anjo vai dizer, Agar, serva de Sarai. De onde vens? Estava fácil dizer. Se fosse a gente ia dizer, venho de uma casa de tribulação. Eu não estou aqui por acaso. Eu venho de uma causa de maus tratos. E Agar não vai esconder de onde ela vem. Porque se tem uma coisa que você não pode esquecer, duas: nem a sua origem, nem o seu destino. Você não pode esquecer de onde você veio, nem pode esquecer para onde você está indo. Nos dias de maiores desertos, para de olhar só para o presente. Lembra daquilo que você já viveu e já venceu. E lembra daquilo para onde você está indo. O meu destino não é aqui. Existe um lugar para mim, irmãos. Existe um lugar para você. O anjo vai encontrar. E vai encontrar ela porque ela para. Porque o céu está dando um limite a ela. A força dela acabou. Quem sabe caminhou e agora não aguenta mais andar e parou. E porque parou, o céu também aparece. Vou lhe dizer uma coisa, às vezes o céu nos para falar conosco. Eu acho tão interessante isso. Quantos aqui amam a palavra de Deus? A Agar é egípcia e dentro da casa de Sarai ela não ouve Deus, mas vai ouvir Deus no deserto. Acredito que na casa de Abraão tinha oração. Acredito que na casa de Abraão tinha culto doméstico. E por que Agar não ouve a voz de Deus lá dentro? Mas vai ouvir no deserto. Porque às vezes Deus muda o cenário para que haja revelação. Dentro da casa de Sara, Agar é serva de Sara. Fora da casa de Sara, Agar é Agar. Mesmo sendo serva de Sara, Agar é Agar que Deus fala com ela. E a Bíblia diz que o céu vai se revelar. Vai falar com ela pelo nome. E ela não vai esconder, ela vai dizer, eu fujo da casa da minha senhora. Eu venho fugida daquela casa. Ela não esquece quem ela é. É tão interessante isso, irmãos. Porque a mensagem dura é essa que Deus entrega a Agar no deserto. O anjo do Senhor diz, pois é, Agar, volta e humilha-te novamente. Imagine você estar esperando uma resposta de Deus e Deus dizer para você, volta e se humilha. Imagina você esperar de Deus uma solução diante de alguém que está maltratando e Deus olhar e dizer, volta baixinho e se humilha. Eu imagino que a princípio o coração de Agar endureceu dizendo, não, meu orgulho não vai permitir eu voltar. Já saí, de onde saí não volto mais. Aí o anjo do Senhor vai dizer assim, volta. Agora, depois que o céu fala, ninguém volta vazio,
Você volta, mas volta entendendo que você está gerando alguém. E ele vai ser tão grande. Agar, eu te trouxe, eu permiti que você viesse a esse deserto, melhor dizendo, para que você entenda que Ismael será uma grande descendência. Volta para casa com o preço de se humilhar, mas entendendo que você vai gerar uma grande nação também. Volta para casa, mas volta com a parte do cumprimento, que a vida toda não será assim. Eu imagino ela olhando e dizendo, agora sim. Você sabe o que é isso? Porque tem dias que você vem para um culto como esse, você volta para ambientes de humilhação, mas quando você entra no culto, alguém libera uma palavra, você não volta para casa sozinha, você volta com uma promessa dizendo, estou no mesmo cenário, mas existe uma palavra de Deus sobre mim. Volta. Eu imagino Sara dizendo, graças a Deus, me livrei. Me livrei daquele B.O. Graças a Deus foi embora. Daqui a pouco, ó. Quando abriu, você, sou eu. Porque voltou, o céu me mandou de volta. Entrega do correio. Quem chegou a Agar não é possível. Sabe por quê? Porque quem tem atitudes precipitadas precisa ir até o final nas consequências. Sara está pensando que ia ser tão fácil se livrar de Agar. Cutuca alguém e diga assim, cuidado, porque às vezes o céu devolve aquilo que você não queria receber de volta. Agar vai bater na porta, irmãos. Está pensando que foi fácil voltar para a casa de Sara? Não era fácil para Abraão. Quantos varões aqui são casados? Eu imagino, é fácil muitas vezes lidar com sua esposa. Imagina Abraão tendo que lidar com duas mulheres com problema dentro de casa. Ele tinha que ser o pai da fé mesmo, né? Senão tinha surtado. Imagina Abraão olhando e dizendo, de novo eu vou ter que lidar com esse problema. Sara olhando de novo e dizendo, bendita a hora que eu mandei essa mulher gerar alguma coisa. Por que eu não esperei? E Agar olhando e dizendo, como é que eu vou viver dentro dessa casa? Apenas quase 15 anos Agar fica novamente naquela casa. É o tempo de cumprimento do novo nascimento de Isaac. E a Bíblia vai dizer que quando ela está para gerar, Sara está para gerar. E gera Isaac, enquanto ele está sendo desmamado e as crianças crescem, Ismael vai rir de Isaac. E Sara já no limite vai olhar e vai dizer, ó, manda essa mulher embora. Agora ela não foge mais, agora ela está sendo despedida. Agora estão mandando ela ir embora. Uma coisa que eu aprendo com Agar é que existem bênçãos escondidas no baixo da obediência. Quando Deus manda a gente fazer algumas coisas e a gente obedece, o cenário pode ser estreito, mas Deus desembrulha presentes que estavam escondidos debaixo da obediência. Levanta a tua mão para o alto, meu irmão, obedeça. Está difícil, obedeça. Se Ele está mandando descer, desce. Se Ele está mandando pregar, prega. Se Ele está mandando ir, vai. Porque Ele desembrulha presentes para quem é obediente. Ela volta para casa e Agar é esperta. Pega isso aqui. Agar não conta aquilo que o anjo fala com ela. Ela guardou para si. Tanto é que quando Sara manda ela embora, Abraão fica com o coração pesado, porque ele não sabia o que o céu tinha para Agar. Porque uma coisa eu aprendo aqui, mesmo quando Deus não cria situações que não estavam planejadas, não quer dizer que Ele vai desamparar alguém que está passando por um momento de injustiça. Agar agora está sendo mandada de volta. E ela tem que ir embora de novo para o deserto. E quando ela sai, irmãos, e quando ela vai fugir, uma coisa Deus falou comigo, diga para o meu povo, que em todos os desertos que Agar pisava, ela nunca foi desacompanhada. No primeiro, ela estava com o filho gerando. No segundo, o filho já estava grande. Eu profetizo que você não passará desertos desacompanhados.
Deus colocará pessoas, talvez para aliviar aquilo que está dentro, e às vezes para segurar na tua mão do lado de fora, dizendo: aguenta o calor do dia, aguenta a fadiga, aguenta a falta de água. Quando ela olhava para Ismael, era o motivo dela dizer: eu preciso continuar, eu preciso prosseguir. Abraão olha para ela e, penalizado, vai falar com Deus, e Deus vai dizer: não temas, Abraão, pode mandar ela embora. Faça aquilo que Sara está dizendo. Ei, minha irmã, tem horas que algumas portas precisam se fechar. Diga comigo assim: deserto nem sempre é provação. Às vezes é porta de liberdade e cumprimento. Para Sara era: tô mandando embora e que ela se vire. Para Deus é: tô te tirando, tô te dando liberdade. Você era escrava, agora eu te faço livre. Porque na casa de Abraão não tem como eu cumprir aquilo que eu falei, Sara. Mas agora, Agar, esse é o tempo do cumprimento. Eu te disse que teu filho seria grande, que seria uma grande nação e que seria um grande fecheiro. Eu estou preparando um deserto para te tornar livre. Oh, meu Deus! Tem gente que chora no encerramento de ciclos. Não estou entendendo porque fulano me mandou embora. Não estou entendendo porque a amizade acabou. E Deus está dizendo: estou te dando liberdade. Não estou entendendo porque eu tive que sair disso. Eu não estou entendendo porque eu tive que encerrar isso. E o Senhor está dizendo: eu estou abrindo porta de cumprimento. E a Bíblia vai dizer, queridos, que ela vai vagando para o deserto. Concluo aqui. Quando ela vai vagando para o deserto, parecendo que nada mais ia acontecer, novamente o anjo do Senhor vai falar com ela. E agora ela já está longe de casa. E agora Abraão deu alguns pães e um pouco de água, que parecia durar pouco tempo, mas não era o pouco tempo, era o tempo suficiente para uma nova providência aparecer. Quando você entender que Deus cuida de você desse jeito, você pode olhar para um copo como esse e dizer: só isso para andar tanto. E o Senhor está dizendo: só estou esperando essa água acabar para providenciar um poço. Às vezes algumas coisas terão que acabar para que outras novas apareçam na sua vida. Agar está pensando que nada mais vai acontecer. E diante desse cenário, irmãos, ela vai ver Deus falar com ela novamente. Porque Sara escuta o céu do lado de dentro e o céu falando do lado de fora, e ela ri do lado de dentro. Agar é aquela que ouve o céu por 2 vezes do lado de fora. E quando o céu vai falar com ela, ela lança o menino debaixo de uma árvore e vai dizer: agora acabou. Eu vou me afastar. Eu vou dar as costas, porque eu não quero ver o final dessa história. A pergunta é, pastora, ela teve alguma amnésia? Esqueceu que Deus tinha falado com ela da primeira vez? Esqueceu que Deus tinha prometido a ela que aquele menino não só não morreria, como seria uma grande nação? Aí alguém pode olhar e dizer: por que faltou fé em Agar? Porque a gente também é assim. No meio do deserto a gente tem amnésia, esquece das palavras, esquece das promessas. Parece que o sol começa a consumir os nossos neurônios e a gente só pensa na luta, no problema. Aí de novo o anjo do Senhor vai bradar e vai dizer: Deus ouviu a voz do menino, abriu os olhos de Agar, aquilo que estava na cara que ela não enxergava começa a ver. Tem um poço aí, Agar. Pega da água e levanta. E a Bíblia vai dizer que agora o menino vai se casar, o menino vai constituir família. Deus vai colocar ele como um valente. E eu encerro essa palavra para orar por você, te dizendo que o nome Agar na Bíblia, no hebraico, quer dizer aquela que
foge, aquela que não está perto, estrangeira, fugitiva. Só que eu termino falando sobre o último significado, porque o nome dela também significa aquela que voa. É Deus dizendo: eu abro a porta da casa de Abraão, voa. É Deus dizendo: eu abro a porta da casa da humilhação, dizendo: voa. Eu abro a porta daquilo que parece ser limitador, e eu digo para você: voa. Porque o problema não é ouvir Deus dentro ou fora, mas ouvir sendo dentro ou sendo fora. Que bênção que Ele fala conosco também quando foge. Recebe essa palavra. Deus fala com você parado, fala com você fugindo, fala com você andando, fala com você dormindo. Ele fala. E Ele está dizendo a essa igreja nessa noite: você escolhe a parte que existe em você, que pode determinar o seu futuro. Se fica com o primeiro significado, não, porque eu sou aquela que foge, ou se você vai ficar com aquela parte dizendo: eu sou aquela que voa. Eu sinto Deus abrindo portas aqui nessa noite. E não é sobre portas de milagres, é sobre portas de barreiras que Deus está fazendo algumas pessoas romperem. E Ele está dizendo para você: em determinado tempo alguém tentou cortar essas asas, mas o Espírito Santo está dizendo: eu abri a porta. Eu estou dizendo para você: voa. Voar para onde? Voa para dentro de casa? Não. Deus deu um deserto para Agar, dizendo: deserto também é lugar de liberdade, deserto é lugar de sol. Mas ó, a imensidão que há num deserto. É como se Deus dissesse: aproveita essa estação da sua vida e voa. Se coloque de pé. Eu preciso orar por você aqui. Oh, Ramando iria sondécia. Meu Deus, talvez você está aqui, está afastado dos caminhos do Senhor. Ou talvez você veio aqui nessa noite e ainda não fez uma aliança com Jesus. O céu está dizendo para você: vai fugir até que horas? Vai fugir até quando? Ah, minha irmã, minha vida é toda embolada. A de Agar também era, e o céu resolveu a vida dela. Eu quero profetizar nessa noite para todos vocês que estão aqui, que o Senhor resolverá coisas que estão emboladas. O Senhor vai entrar na tua história. Vou lhe dizer uma coisa: depois que Sara manda Agar embora, agora a gente não conta mais a história de Abraão e Sara. Agora a gente conta a história de Agar. Deus vai tirar pessoas aqui da sombra de outros. Está dizendo para você: é a tua história, é o teu legado, é o teu tempo, é o teu nome. Abre essa porta e voa. Oh, meu Deus, eu preciso orar. Espírito que passeia no meio do teu povo, eu não aguento a tua palavra, porque ela é mais forte do que a gente. Eu sei que enquanto nós estamos aqui, coisas estão acontecendo no mundo espiritual. E eu quero profetizar que visitas do céu apareçam para você. Eu quero profetizar que nos dias que o sol estiver mais quente, que uma voz brade te chamando pelo nome e dizendo: filho, filha, teu nome, e dizendo para você algumas ordens. Deus dará algumas ordens, mas quando Ele falar, obedeça. Obedeça. O preço é alto, mas o Senhor está dizendo: obedeça. Porque dentro da casa de Abraão não tem como. Olha para mim. Por que é que Agar tem que voltar para a casa de Abraão? Porque lá era a casa do cumprimento da promessa. Deus disse: em ti, Abraão. Por isso que Deus disse: você não pode fugir para o deserto, porque é na casa do cumprimento que acontece. Está entendendo, minha irmã? É na casa que acontece, é diante de Deus que acontece, é na oração que acontece. Lá fora não acontece, no mundo não acontece, mas
mas na casa da palavra acontece. Volta para casa. Volta para casa. Meu Deus, eu quero orar pelo teu povo nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa, Pai, trazer um tempo de refrigério sobre todos aqueles que estão vivendo processos aqui. Talvez que estão chorando diante de cenários improváveis. Talvez passando por cenas que só o Senhor conhece. Mas eu profetizo que El Roi, o Deus que tudo vê, te enxerga em ponto a ponto daquilo que você está vivendo. E eu profetizo que Deus vai abrir portas e vai dizer para você: voa e vive aquilo que eu estou te dando. E você não volta só para casa. Levanta a mão, diga um dia, eu era aquela que gerava aquilo que era do outro, mas agora é meu. E eu ando no deserto dizendo: é flecheiro, é flecheiro, é flecheiro. E é uma grande. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Agil, você não está aqui por um acaso. O céu os marcou um compromisso contigo nessa noite. E o Senhor está te chamando nessa noite. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Você não pode sair daqui nessa noite sem fazer uma aliança com os céus. Você que está distanciado do Evangelho, diante do cenário das provas, das lutas, você fugiu, mas o céu te encontrou nessa noite. Aonde está a primeira pessoa? Você que não é cristão, Jesus te chama nessa noite. A igreja vai orando. Você que conhece alguém, convide ele nessa noite. Faça o apelo a ele nessa noite. Tem alguém para Jesus nessa noite? Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. O dia é hoje, a hora é agora. Tem alguém? Aleluia. Se não tem, retorne para a nossa managem. Meus irmãos, nossa irmã Rayane, a jovem missionária Rayane, viu? Cadê as meninas? Olha aí, ó. Deus usa jovens, viu? Tem uma mais característica dela que eu vi na hora que falou, me lembrei da minha juventude. Jesus me achou, graças a Deus, né? Então, ela está vendendo algumas bíblias, estava na porta, viu? Ela recebe no cartão também. Abençoe a nossa irmã. Aí eu encontrei a Rayane de Itabuna, conversando com a nossa irmã Joelma. Eu digo, estou precisando de alguém para estar no pré-congresso. Aí a gente sempre divulga, né? Aí eu fui pesquisar quem era a Rayane, né? Ela tem isso? Tem. Manda aí um vídeo para mim ver a Rayane pregando. Eu digo, Jesus é de Deus, a menina é de Deus, né? E a prova de Deus está aqui. Amanhã ela estará conosco no ciclo de oração geral. Agora preste bem atenção, não estaremos aqui. Vamos para a Deraldino, porque amanhã está mexendo por segurança. Vai ter muito barulho e o homem vai estar aqui em cima do telhado. Então, amanhã o ciclo de oração geral, viu, Detinha? É lá na Deraldino. A glória da primeira casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus abençoe. Então, abençoe. Os jovens estão ali com a cantina. Chegaram em Manaus. Libera para nós.
comprar, vende. Estão ali na nossa ponga, né, David? Está ali. Mas em nome de Jesus, que venha tudo para a glória do nome do Senhor. Porque o mês que vem, em novembro, terá o Congresso do Jovem. Então, da manhã ao mês, estaremos aqui em festa, né? O nosso congresso. Então, ore, porque o Senhor vai continuar conosco no matutino, no círculo de oração, nos trabalhos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a cada congregação, a liderança. Quero agradecer os obreiros que estão aqui presentes. A nossa irmã Tiara, que está aí sendo anfitriã, a nossa irmã Raane. Então, continue orando e o Senhor nos dará a vitória, porque Ele é bom em todo. Deus é bom. Então, vamos ver aqui o varão que vai dar a bênção apostólica. Quem vai impetrar aqui a bênção? Sim, não posso esquecer, né? O Congresso dos Senhores começa sábado e domingo. Então, sexta-feira não haverá ensaio para as senhoras aqui no local, porque os irmãos vão estar se organizando. É o último ensaio, a entrada. Então, nós vamos ficar em casa orando por eles aqui, viu? Os maridos vêm, a esposa fica em casa orando. Tá bom? Tem mais algum outro aviso? O matutino, amanhã nós não temos matutino. Nós vamos orar no círculo de oração. Agora, sexta-feira, retornaremos ao nosso matutino das 5 às 6. Ore pelo vosso pastor que está em viagem, e para que Deus continue dando vitória e guardando para a glória do nome de Jesus. Quero agradecer ao irmão Davidson, nosso irmão Luciene, por se permitir ser usado por Deus mais uma vez para nós aqui neste lugar. Deus abençoe as vossas vidas no nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Não seja fujona. Vai lá, vai na paz. Cadê a bênção? Aqui o presbítero William vai dar a bênção apostólica. Nossos irmãos, que o amor de Deus Pai, que a graça do Espírito Santo, que o amor de Deus permaneça com todos os irmãos de hoje para todos sempre. Amém. Com paz em nome de Jesus. E seguirão todos os dias.